Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati. O tema de hoje, como vocês podem ver, é o basquete. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, confere aí. O jogo com maior pontuação na história do basquete ocorreu em 13 de dezembro de 1983, entre as equipes Detroit Pistons e Denver Nuggets, com um placar combinando um total de 370 pontos, com a vitória do Pistons por 186-184 após 3 prorrogações. E quem marcou o maior número de pontos em uma única partida foi Wilt Chamberlain, no dia 2 de março de 1962. Chamberlain marcou 100 pontos pelo Philadelphia Warriors, atual Golden State Warriors, na vitória de 169-147 contra o New York Knicks. E para falar mais sobre o basquete, o esporte da bola laranja, eu estou aqui com o Bernardo Santos, ele que é treinador do Unimed Campinas Basquete. Bernardo, o basquete surgiu nos Estados Unidos, né? É um esporte americano, em 1891, é isso mesmo? Isso, ele foi criado nos Estados Unidos pelo James Naismith, né? Até o James Naismith que dá o nome para o Hall da Fama nos Estados Unidos, né, do basquete. Ele foi criado inicialmente para ser um esporte de inverno, né? Porque os invernos eram muito rigorosos nos Estados Unidos. Então o diretor, da época da Associação Cristã de Moços, lá nos Estados Unidos, pediu que o James criasse um esporte onde as crianças fossem alguma prática em ambiente fechado, né? Para evitar esse inverno rigoroso. Então ele acabou criando o basquete. De lá para cá o basquete se popularizou mundialmente, né? Sim, com certeza. A gente teve uma crescente bem grande, né? Enfim, mudanças de regras, o basquete evoluiu muito de lá para cá, em todos os sentidos. E por ser um esporte americano dos Estados Unidos, os Estados Unidos são a principal potência? Atualmente sim, não são os atuais campeões mundiais, mas a gente sabe que a liga mais difícil do mundo é a liga norte-americana, né? Eles são um time que é um time como referência, né? A seleção olímpica americana é um time que se tem como referência, que em tese são os melhores do mundo. Mas a gente sabe que tem outras ligas fortes no mundo, a Liga Espanhola é muito forte, algumas ligas europeias, mas a gente sabe que a NBA hoje ainda é o campeonato mais forte do mundo. Se tornou modalidade olímpica em 1936 e está até hoje nos Jogos, né? É uma das principais modalidades, né? Sim, entre as modalidades coletivas, o basquete é uma das principais modalidades, até pela popularidade, né? A gente sabe que o mundo inteiro assiste o basquete, então pra gente é importante. E pro pessoal que está em casa, como que é uma partida de basquete? Cara, uma partida de basquete ela dura 4 tempos de 10 minutos, certo? Pensando numa partida oficial, que ela é regrada pela Federação Internacional de Basquete, a FIBA, são 4 tempos de 10 minutos, um intervalo de 15 minutos entre os 2 primeiros tempos, né? Então, primeiro, segundo, quarto, intervalo de 15 minutos, terceiro e quarto. Quais são as principais regras? Qual que é o objetivo desse jogo? Cara, o objetivo é simples, é você fazer mais cesta que o adversário, você ganha o jogo. Então, o objetivo é você botar a bola dentro do cesto, certo? Enfim, você tem 24 segundos para poder atacar, isso é uma regra importante, né, que é o relógio de 24 segundos. Você tem 8 segundos para cruzar a defesa do campo de defesa até o campo de ataque, né, atravessar o meio da quadra. Você não pode voltar a bola do campo ofensivo para o campo defensivo, tá? Então isso são algumas regras que dão a dinâmica do jogo. E existem diferentes tipos de pontuação? Sim, existem diferentes tipos de pontuação. Nós temos no basquete hoje a linha de 3 pontos, né? Que qualquer arremesso atrás do arco, onde você não esteja pisando na linha, vale 3 pontos. Nós temos as bolas de 2 pontos que são dentro do arco, certo? Ou se você está, por exemplo, num arremesso fora do arco, mas a ponta do seu pé está pisando na linha, ele vale 2 pontos. E nós temos as pontuações de 1 ponto só, que é o lance livre. E quantos jogadores cada equipe possui? A equipe pode colocar até 12 jogadores em súmula, certo? Então são 5 jogadores que começam jogando e mais 7 jogadores que estão presentes no banco. Quais são as posições dos atletas? A gente separa em 5 posições, né? Então, armador, ala pivô e pivô. Tem limite de troca ou não? Como que funciona essa questão? Não, o basquete não tem limite de troca, tá? Essa questão de troca ela é ilimitada, diferente de outros esportes como o futebol, por exemplo. E o Bernardo, o que pode e não pode no basquete? O que é uma penalidade? Então, no basquete nós temos as faltas, certo? Que são os contatos ilegais, que aí existe um livro de regras, né, de contatos ilegais onde é descrito esses contatos, né, que são as faltas que os árbitros dão, e tem as violações. As violações são coisas que você não pode fazer no jogo, onde você vai dar a bola para o adversário. Por exemplo, pisei na linha lateral, é uma violação, estou fora da quadra, bola do adversário.
Estou driblando a bola, segurei a bola com as duas mãos, eu não posso voltar a driblar a bola. Isso é uma violação, certo? Eu não posso dar mais de 2 tempos rítmicos, por exemplo, que é uma violação, certo? Que é andada, que a gente chama. Então tem algumas pequenas situações que são colocadas que você não pode fazer, que são as violações, que elas geram a posse de bola para o time adversário. E a bola só pode ser conduzida com uma mão por vez? Somente com uma mão por vez, tá? Você não pode fazer o drible com as duas mãos ao mesmo tempo. E é um esporte de pessoas altas, né? Sim, basquete é um esporte de tamanho, né? Óbvio, a gente sabe que tem muita gente que não tem uma estatura grande, que tem qualidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente também entende que o basquete é um esporte de tamanho, um esporte de ocupação de espaço. Então é importante você ter uma boa estatura para você poder ser predominante dentro do jogo. E a partida, o tempo dela é corrido ou não? Então, não. A partida geralmente ela é paralisada. Então, por exemplo, você teve alguma falta. Estou no ataque e recebi uma falta. O tempo para, o árbitro pega a bola voltou na mão do atleta, o atleta cobra o lateral, o tempo é reiniciado. E qual que é o tamanho de uma quadra de basquete, mais ou menos? A altura que que a cesta fica do chão? Então, a quadra de basquete ela tem 28 por 15, tá? Então são 28 metros de comprimento por 15 de largura. E uma curiosidade, a única coisa que não se alterou desde a criação do basquete é a altura da cesta. A cesta mede 3,5 em relação ao chão. Então o aro até o chão são 3,5 metros, que é o que é desde a criação do basquete. E normalmente em um jogo de basquete os placares são bem altos, né? Sim, são placares altos, até porque como você tem pontuações, né, por exemplo, 3 pontos, você pode chegar até a ter uma pontuação de 4 pontos. Por exemplo, eu arremessei uma bola de 3 pontos, sofri a falta e eu fiz a cesta, eu tenho 3 pontos mais um bônus de um lance livre. Então se eu converto o lance livre são 4 pontos. Então por esse motivo o basquete acaba tendo pontuações bem elásticas. Você falando em lance livre, o que seria isso? Lance livre é toda vez que eu vou em direção à cesta, então eu vou tentar a cesta, certo? Fiz um arremesso de 3 pontos, sofri uma falta, eu tenho direito a 3 lances livres. Então o número de lance livre ele é correspondente ao número de pontos que eu tentei. Se eu tentei uma bola de 2 pontos, são 2 lances livres e eu sofri a falta. Se eu fiz a cesta, sofri a falta, eu ganho um lance livre bônus, certo? E aí eu posso tirar 3 pontos caso fosse uma cesta de 2 e 4 pontos se for uma cesta de 3 pontos. E o que seria o triplo-duplo quando um atleta faz um triplo-duplo? O que é isso? Cara, o triplo-duplo, quádruplo-duplo, duplo-duplo são mais de 2 dígitos em qualquer um dos fundamentos do jogo, né, que são contabilizados pela parte estatística. Então, por exemplo, o duplo-duplo são 10 pontos e 10 rebotes, ou 10 rebotes e 10 assistências. O triplo-duplo são 3 fundamentos onde eu atingir dígitos duplos. Por exemplo, 10 rebotes, 10 assistências e 10 pontos. Tá? E assim por diante. Quádruplo-duplo são 4 fundamentos com mais de 2 dígitos. E o basquete, por ser um jogo de invasão, né, é um esporte muito estratégico, né? Sim, com certeza. O basquete é um esporte de muito contato, como a gente falou, um esporte de pessoas grandes, mas ao mesmo tempo um esporte que é um jogo de xadrez, né? Um esporte muito estratégico, então a gente busca as vantagens, às vezes quem é maior joga mais próximo ao cesto, quem tem melhor aproveitamento nos arremessos de 3 pontos tem mais oportunidades, criar situações para que essa pessoa tenha mais oportunidade de arremesso e acaba se tornando uma briga de estratégia entre as duas equipes e quem consegue executar melhor essas estratégias acaba estando mais próximo de vencer o jogo. E o Brasil já teve vários nomes importantes no esporte, né? Sim, com certeza. Tanto no feminino como no masculino, né? Se a gente pensar no feminino, tivemos de maior assim, representatividade, Paulo e Hortência, Janete, Alessandra, a própria Carla, que é presidente aqui do clube, foi 3 vezes, participou de 3 Olimpíadas. Então nós temos diversos nomes, no masculino Oscar, Marcel, Leandrinho, Varejão, Thiago Splitter, que foi homenageado agora na Espanha, que é uma lenda na Espanha. Então nós temos vários nomes muito importantes para o basquete mundial. E recentemente o LeBron James fez história e ultrapassou a marca de 49.737 pontos, que era do Oscar, né? Sim, com certeza. Nós temos aí, para quem não sabe, o Oscar era até então o maior pontuador da história do basquete, né? Então a gente teve agora o LeBron ultrapassando essa marca, mas é para mostrar o nível de representatividade que o Brasil tem em nível mundial, certo? Então nós temos aí
diversos atletas que estão jogando no basquete europeu, certo? Alguns atletas que jogam na NBA, algumas atletas que jogam na WNBA, que também jogam fora do país. Então o Brasil tem sim muita qualidade e muita representatividade no basquete. Cada vez mais vem crescendo o basquete no Brasil, né? Não, com certeza, com certeza. A gente já tem até, por meio da divulgação e da pulverização da NBA no Brasil, isso é um movimento que acontece muito. Então a gente tem, por exemplo, hoje as NBA Schools, né, que são as escolinhas da NBA espalhadas pelo Brasil. Então a gente tem mais crianças participando, já temos mais pessoas assistindo, tem mais gente consumindo basquete. Então isso pra gente que faz basquete, pra gente que ama o basquete, é extremamente importante. Pessoal, agora eu estou aqui com a Alice Nara, ela é que é pivô do Unimed Campinas. Alice, você conheceu o basquete através da influência do seu irmão? Como que foi isso? Sim, meu irmão tinha que cuidar de mim até então. E o tempo que ele jogava basquete, o tempo que eu ficava na quadra olhando, ele conseguia jogar e me ver. E aí com isso eu fui vendo os treinos, ver se participava, ajudava um pouquinho, mesmo sendo criança. E assim fui criando gosto pelo esporte. E esse gosto você leva até hoje? Sim, sim. O basquete pra mim ali foi meu primeiro esporte que tive contato realmente. E dali em diante eu comecei a criar uma paixão e levei pra vida isso. Não tentei nem outro esporte, não tentei diretamente o basquete, ali fiquei. E há quanto tempo você já joga? Como que é? Faz uns 12 anos que eu já jogo basquete. Eu comecei a jogar em São José dos Campos. Aí minha primeira experiência numa LPF foi jogando em Itu. Depois eu vim pra Campinas e assim em diante. Não vive mais sem? Não consigo mais. Acho que o basquete me escolheu, não foi nem eu que escolhi ele mesmo. Foi ele que me escolheu e eu sou muito grata por tudo que eu proporcionei pra minha família e pra mim mesmo. E o que o basquete te proporcionou? Pra mim foi seleção brasileira, né? Eu tive a experiência na base e agora tive a experiência numa seleção adulta que é totalmente diferente, que é muito gratificante, é uma experiência única estar lá e disputar pelo seu país, defender a camisa do seu país, é maravilhoso. Fala galera, agora estou aqui com a Thay, ela que é pivô daqui do Unimed Campinas e há 12 anos trocou a capoeira pelo basquete. É isso mesmo, Thay? É isso sim, eu conheci o basquete no colégio, assim que eu fui para o ensino fundamental. Aí um professor de educação física me chamou, eu tenho um irmão gêmeo, aí chamou eu e ele. Aí a gente começou a treinar e desde então não parei mais. E como que é? Você se apaixonou por esse esporte, tentou outros esportes e viu que não dava certo e se encontrou no basquete? Como que foi? Me apaixonei literalmente por esse esporte. Eu queria muito jogar futebol, minha mãe me levou tudo, só que não era pra mim. Aí vôlei não gostei muito porque não tinha muito contato. Então, assim que eu conheci o basquete, fiquei e não parei mais. Pessoal, eu estou aqui com a Casanova, ela que é cubana e armadora aqui do Unimed Campinas. Casanova, o que o basquete já te proporcionou? Você deixou seu país natal por conta do basquete? Sim, eu já faz 8 anos, como você falou, eu saí de Cuba por conta do basquete, ainda jogando na seleção de Cuba. Hoje, atualmente, não jogo na seleção, mas cheguei aqui no Brasil e já passei por vários times, né, aqui no Brasil hoje. Já vai ser a segunda temporada que estou jogando aqui em Unimed Campinas. E eu acho que o basquete me proporcionou tudo. Para mim, basquete é vida, sabe? Alegria de minha mãe, alegria da minha família. O basquete é educação, você ser espelhos para preferência de base, para as meninas de base que vão surgindo hoje. Eu acho que o basquete é tudo mesmo para mim. Como que é ser uma das menores da equipe? Porque tem muita gente alta, né? E tem suas vantagens, né? Tem suas vantagens, uma jogadora forte, uma jogadora rápida, sabe? Uma jogadora que não desiste de meu sono, que no caso é o basquete. E a desvantagem o quê? Que eu sou baixinha? Mas aí eu entro nas pernas das grandes, aí eu desenrolo mesmo. Dá seu jeito. Dá meu jeito.